Resumo do livro A Arte da Guerra por capítulos com todas as frases de Sun Tzu. O livro A Arte da Guerra é uma obra literária do pensador chinês Sun Tzu, escrito por volta do ano 500 a.C., que funciona como um manual estratégico para conflitos armados, mas que pode ter várias aplicações em outras áreas da vida. A análise do livro A Arte da Guerra. O livro está dividido em 13 capítulos, sendo que cada um aborda diferentes aspectos da estratégia bélica. Nesse tratado sobre a guerra, o conflito é abordado como uma característica inseparável do ser humano. A própria guerra é mencionada como um mal necessário, mas um mal que deve ser evitado sempre que possível. 65 Ensinamentos de Sun Tzu no livro A Arte da Guerra. O livro A Arte da Guerra de Sun Tzu é um rico e verdadeiro tratado sobre planejamento, estratégia e liderança. Peça 100 pessoas para nomearem o melhor livro de negócios que já leram, e provavelmente boa parte dirá A Arte da Guerra, ou pelo menos citará como referência. Tudo bem que melhor ou pior sejam conceitos relativos, mas esse livro de Sun Tzu definitivamente precisa estar na lista de livros de quem deseja aperfeiçoar conhecimentos práticos sobre disciplina, tática, comando, lealdade, gerenciamento de recursos, noções geográficas, enfim, sobre a natureza da guerra e o sucesso militar, ou organizacional. Sun Tzu foi um general chinês que viveu há mais de 2.500 anos atrás, possivelmente durante o século 6 a.C. até hoje. Seus conselhos inspiram legiões de líderes a motivarem outros ao sucesso, honra e glória em suas diferentes métricas e formas. A Arte da Guerra é um dos mais antigos tratados de guerra, se não for o mais. Embora as táticas militares e condições sistêmicas tenham mudado desde a época de Sun Tzu, seus ensinamentos teriam influenciado, segundo a Enciclopédia Britânica, alguns generais modernos como Mao Tse-tung na batalha contra os japoneses e chineses nacionalistas, e seria possível de imaginar que tenham auxiliado vários outros líderes em guerras recentes. Considerando a atual conjectura social e geopolítica, podemos dizer que, hoje, esse livro é destinado a substanciar uma guerra específica, a das empresas no mundo dos negócios. Assim, a Arte da Guerra serve como manual tanto para estrategistas militares quanto para economistas e administradores. A Arte da Guerra é composto por 13 capítulos, cada um deles concentrado num aspecto diferente da guerra. É um livro absurdamente inteligente, poético, útil e que gera efeitos práticos reais se forem de fato aplicados. No livro, Sun Tzu parte da premissa de que é melhor vencer a guerra antes mesmo de desembainhar a espada, melhor ainda, despender o inimigo sem precisar fazer nada. Segundo ele, a vitória conquistada penosa e custosamente sempre acompanha um gosto amargo de derrota, mesmo para os próprios vencedores. Daí tiramos uma grande lição. A primeira batalha que devemos travar é contra nós mesmos. Para fins de recomendação do livro, aqui estão 65 ensinamentos valiosos de Sun Tzu em A Arte da Guerra. 1. A guerra é um assunto de importância vital para o Estado, o reino da vida ou da morte, o caminho para a sobrevivência ou a ruína. É indispensável estudá-la profundamente. 2. Informação é crucial. Nunca vá para a batalha sem saber o que pode estar contra você. 3. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalhas sem perder. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para a vitória ou derrota serão iguais. Aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio será derrotado em todas as batalhas. 4. Um líder lidera pelo exemplo, não pela força. 5. Trate seus homens como filhos e eles o seguirão aos vales mais escuros. Trate-os como filhos queridos e eles o defenderão com a própria morte. 6.
A invencibilidade está na defesa, a possibilidade de vitória, no ataque. Quem se defende mostra que sua força é inadequada. Quem ataca, mostra que ela é abundante. 7. A vitória está reservada àqueles que estão dispostos a pagar o preço. 8. Toda a guerra é baseada em dissimulação. Por isso, quando capaz, finja ser incapaz. Quando pronto, finja grande desespero. Quando perto, finja estar longe. Quando longe, faça acreditar que está próximo. 9. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. 10. Guerreiros vitoriosos vencem primeiro e, em seguida, vão para a guerra, enquanto guerreiros derrotados vão à guerra em primeiro lugar para depois buscarem a vitória. 11. Existem 5 perigos que podem afetar um general: imprudência, que leva à destruição; covardia, que leva à captura; temperamento precipitado, que pode ser provocado por insultos; senso cego de honra, que é sensível à vergonha; excesso de solicitude para com seus homens, que os expõe à preocupação e angústia. 12. Existem 3 maneiras de um governante trazer infortúnio à guerra: comandar o exército para avançar ou recuar ignorando o fato que não podem obedecer, e assim denegrir o exército; tentar governar o exército da mesma forma como administra o reino ignorando as condições para obtê-lo, e assim causar inquietação na mente dos soldados; empregar os oficiais do exército sem discriminação ignorando os princípios básicos de adaptação das circunstâncias, e assim abalar a confiança dos soldados. 13. O combatente inteligente olha para o efeito combinado de energia e não necessita de tantos indivíduos assim. Daí sua capacidade de escolher os homens certos e utilizar da mesma energia combinada. 14. Quando os soldados ficam muito encostados em suas lanças, estão fracos por falta de comida. Se aqueles que são enviados para pegar água bebem-na, o exército está sofrendo de sede. 15. Estude cuidadosamente o bem-estar de seus homens, não os sobrecarregue. Concentre sua energia e acumule sua força. Mantenha seu exército continuamente em movimento. Elabore planos insondáveis. 16. Se você for indulgente, mas inábil para validar sua autoridade, bondoso, mas impotente para fazer valer os seus comandos, e incapaz, além disso, de lidar com a desordem, seus soldados podem ser comparados a crianças mimadas e serão inúteis para qualquer finalidade prática. 17. Quando o general é fraco e sem autoridade, quando suas ordens não são claras e coesas, quando não existem regras fixas aos seus oficiais e quando as fileiras de homens são formadas de forma casual e desleixada, a consequência é a total desorganização. 18. Quando os soldados comuns são demasiadamente fortes e os seus oficiais superiores muito fracos, o resultado é insubordinação. Quando os oficiais superiores são muito fortes e os soldados comuns fracos demais, o resultado é colapso. Quando os oficiais superiores estão com raiva, insubordinados e atendem a batalha contra o inimigo por sua própria conta e risco a partir de um sentimento de ressentimento, antes que o comandante-chefe diga se estão ou não em condições de lutar, o resultado inevitável é a ruína. 19. Existem 5 fatores que permitem que se preveja qual dos oponentes sairá vencedor: aquele que sabe quando deve ou não lutar, aquele que sabe como adotar a arte militar apropriada de acordo com a superioridade ou inferioridade de suas forças frente ao inimigo, aquele que sabe como manter seus superiores e subordinados unidos de acordo com as suas propostas, aquele que está bem preparado e enfrenta um inimigo desprevenido e aquele que é um general sábio e capaz, em cujas decisões o soberano não interfere. 20. Dos 5 elementos, nenhum é predominante.
Das 4 estações, nenhuma dura para sempre. Os dias, uns são longos, outros curtos. A lua enche e mingua. Também são assim os períodos de uma guerra. 21. A água não tem forma constante. Na guerra também não há condições constantes. Por isso, é divino aquele que obtém uma vitória alterando as suas táticas em conformidade com a situação do inimigo. 22. Se o seu oponente é de temperamento colérico, procure irritá-lo. Finja ser fraco, que ele vai se mostrar arrogante e vulnerável. 23. Há estradas que não devem ser seguidas, exércitos que não devem ser atacados, cidades que não devem ser sitiadas, posições que não devem ser contestadas e comandos do soberano que não devem ser obedecidos. 24. O estrategista hábil é comparado a uma serpente encontrada nas montanhas. Ataque a cabeça e você será atacado por sua cauda. Ataque a cauda e será atacado pela cabeça. Ataque o meio e será atacado por ambos. 25. Não basta fazer algo pelo simples bem de algo, certifique-se de que isso ajude. Se é para sua vantagem, faça um movimento para frente, se não, fique onde está. 26. Não devemos fazer alianças com aqueles que estão familiarizados com nossos métodos. 27. Não há mais de 5 notas musicais, mas as combinações destas 5 originam mais melodias do que pode ser ouvido. Não há mais de 5 cores primárias, mas em combinação elas produzem mais cores do que pode ser visto. Há não mais de 5 gostos palatáveis, ainda que suas combinações produzam mais sabores do que pode ser provado. 28. Seremos incapazes de transformar vantagens naturais para uso a menos que façamos uso de guias locais. 29. O governante esclarecido estabelece planos a seguir, e o bom general cultiva seus recursos. 30. Em caso de perturbação no acampamento, a autoridade do general se mostra fraca. Se as faixas e bandeiras são deslocadas, sedição está acontecendo. Quando servos e ajudantes estão com raiva, isso significa que os soldados estão cansados. 31. O general habilidoso conduz seu exército apenas como se estivesse levando um único homem, quer queira quer não, pela mão. Tal general também deve conceder recompensas sem precisar se pronunciar, e emitir ordens sem levar em conta os anteriores acordos. 32. O verdadeiro método, quando se tem homens sob as nossas ordens, consiste em utilizar o avaro e o tolo, o sábio e o corajoso, e em dar a cada um a responsabilidade adequada. 33. A habilidade de alcançar a vitória mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo é chamada de genialidade. 34. As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. 35. Não estamos preparados para lidar com um exército em marcha a não ser que estejamos familiarizados com a geografia do local, suas montanhas e florestas, armadilhas e precipícios, pântanos e brejos. 36. Seja sutil. Use seus espiões para cada tipo de negócio. Mas veja, tais espiões não podem ser geridos sem benevolência e frontalidade, pois sem ingenuidade mental não se pode ter certeza da veracidade de seus relatórios. 37. Compare prudentemente o exército inimigo com o seu próprio, de modo que você possa saber onde a força é superabundante e onde é deficiente. 38. Não ataque alguém só por estar magoado. Um general não deve colocar suas tropas em campo apenas para satisfazer seu próprio esplendor. 39. Um bom comandante é benevolente e despreocupado com a fama. 40. A qualidade da decisão é como a rusga de um falcão que lhe permite atacar e destruir sua vítima. 41. No meio do caos há sempre uma oportunidade.
42. Energia é o que tensiona o arco. Decisão é o que solta a flecha. 43. Comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. 44. A arte da guerra nos ensina a não confiar na probabilidade de o inimigo não estar vindo, mas sim na nossa própria prontidão para recebê-lo, não sobre a possibilidade de ser atacado, mas sim no fato de que fizemos a nossa posição inatacável. 45. Velocidade é a essência da guerra. Tire proveito do despreparo do seu inimigo. Transforme seu caminho em rotas desesperadas e ataque nos sinais de descuido. 46. Para conhecer o seu inimigo você deve tornar-se seu inimigo. 47. O medo é o verdadeiro e único inimigo. 48. Lembre-se, você é seu próprio general. Então, tome agora a iniciativa, planeje e marche decidido para a vitória. 49. Para cada vitória sofremos uma derrota. 50. A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. 51. A vantagem estratégica desenvolvida por bons guerreiros é como o movimento de uma pedra rolando por uma montanha com 500 metros de altura. A força necessária é insignificante, o resultado, espetacular. 52. Se numericamente és mais fraco, procura a retirada. 53. Um general não deve empreender uma guerra num ataque de ira, nem deve enviar suas tropas num momento de indignação. Entenda que um homem que está enfurecido voltará a ser feliz, e aquele que está indignado voltará a ser honrado, mas um estado que pereceu nunca poderá ser reavivado. Nenhum homem que morreu poderá ser ressuscitado. 54. Deixe seus planos serem escuros e impenetráveis como a noite e, quando você se mover, caia como um raio. 55. Quando cercar o inimigo, deixe uma saída para ele, caso contrário, ele lutará até a morte. 56. Não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso você deve enxergar o que não está visível. 57. Se quisermos que a glória e o sucesso acompanhem nossas armas, jamais devemos perder de vista os seguintes fatores: a doutrina, o tempo, o espaço, o comando, a disciplina. 58. Se não é vantajoso, nunca envie suas tropas. Se não lhe rende ganhos, nunca utilize seus homens. Se não é uma situação perigosa, nunca lute uma batalha precipitada. 59. A água escolhe o seu percurso de acordo com o terreno que atravessa. O guerreiro busca a vitória de acordo com o inimigo que enfrenta. 60. Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. 61. Derrotar o inimigo em 100 batalhas não é a excelência suprema. A excelência suprema consiste em vencer o inimigo sem ser preciso lutar. 62. Não há exemplos de uma nação beneficiando-se da guerra prolongada. 63. Só mudando a si mesmo o homem pode mudar o que está à sua volta. Se o pensamento não muda, o que vemos é o que temos visto pelo mundo afora: um império substituindo o outro, e um opressor sentando no trono sangrento de outro opressor. Enquanto o homem não muda a si mesmo, o que vemos é apenas escuridão e ranger de dentes. 64. Evitar guerras é muito mais gratificante do que vencer 1000 batalhas. 65. A vitória é o principal objetivo na guerra, mas o verdadeiro propósito da guerra é a paz. Esse brilhante livro de apenas 13 capítulos e 130 páginas, nos traz ensinamentos e preceitos que ultrapassam os limites do tempo. Não pense nele apenas como um livro que fala de guerra.
mas como um livro que fala da importância de vencer na vida. Pois antes de guerra, vem a palavra arte. O que é arte para você? Para mim, a arte é a forma de externalizar os nossos sentimentos. Nesse livro, Sun Tzu expressa seus sentimentos e compartilha conosco o que aprendeu durante as guerras que participou. Sun Tzu disse: o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. Não estamos vivenciando uma luta armada entre nações, mas estamos constantemente em guerra com nós mesmos, buscando nossas próprias vitorias pessoais e o tão desejado equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Ou seja, estamos em busca da nossa própria paz. Vamos então conhecer um pouco mais sobre os 13 capítulos originais escritos pelo mestre Sun Tzu. 1. Avaliações. Neste capítulo, Sun Tzu enfatiza a importância da guerra para uma nação e nos apresenta 5 coisas indispensáveis para prever o desfecho de uma guerra. São eles: o caminho. Seja líder de si mesmo e siga o seu caminho, enfrentando os desafios e medos que só os tornaram mais fortes. O tempo. Um dos principais desafios dos dias atuais é a falta de tempo. Otimize seu tempo e o gaste da melhor forma possível, mas esteja atento às mudanças, aos imprevistos. Mas o mais importante, estabeleça prioridades. O terreno. Conheça os lugares onde você está pisando. Movimente-se, abra portas. Liderança. Seja líder de si mesmo. Desenvolva habilidades e qualidades de um líder e as pessoas virão até você. Regras. Conheça as regras e estará um passo à frente. 2. O combate. Nesse capítulo ele nos mostra a importância de conhecer as nossas armas, nossos pontos fortes e fracos, sempre potencializando os fortes e diminuindo o impacto dos fracos, e sempre adquirindo novas habilidades e qualidades. Compreenda a guerra pelo qual está lutando. Quando mais você conhece, mais perto estará da vitória, guerreiros. 3. Estratégia de ataque. Sun Tzu disse: a habilidade suprema não consiste em ganhar sem batalhas, mas sim vencer o inimigo sem combater. Nesse capítulo ele enfatiza a importância de conhecer a si mesmo e o inimigo. Não enxergue o inimigo como seu concorrente, ou uma pessoa que queira te derrubar, mas também o reconheça como seus medos, que te impedem de agir. Faça perguntas a si mesmo e perceberá que as respostas serão o conhecimento necessário para enfrentá-los. 4. Preparação. Sun Tzu disse: ser invencível significa conhecer a si mesmo. Ser vulnerável significa conhecer ao outro. Lembre-se, se torne invencível primeiro, conhecendo a si mesmo. A invencibilidade está na defesa e a vulnerabilidade no ataque. Esteja sempre preparado para se defender, mas ataque no momento certo. 5. Propensão. Existem apenas 5 notas na escala musical, mas suas combinações são inimagináveis. Somente 5 cores básicas, mas nunca vimos todas as suas misturas. Há 5 sabores, mas suas variações são ilimitadas. Procure reinventar-se e sempre surpreender-se consigo mesmo e ao próximo. E lute sempre pelo ímpeto. Isso é propensão. 6. O cheio e o vazio. Para tomar o que se ataca, ataque onde não há defesa. Para se defender, defenda-se onde o inimigo não parece atacar. Esteja atento, aproveite as oportunidades e adapte-se às circunstâncias. 7. Manobras. Enxergue os problemas como oportunidades disfarçadas, os transformando-os em vantagens. E movimente-se. 8. As 9 mudanças. Sun Tzu disse: um general sábio pondera, pesa o que há de favorável, de desfavorável, e decide o que é mais acertado. Ao levar em conta o que é favorável, torna o plano executável. Ao levar em conta o que é desfavorável, soluciona as dificuldades. Mas antes de tomar as decisões, conheça as regras, ou as crie. 9. Sobre a movimentação. Nesse capítulo, Sun Tzu traz as formas de como se movimentar na água, na mata,
nas colinas e macetes de sinais dados pelo comportamento dos soldados, como também a importância das ordens, que sejam claras e objetivas resultando-se na obediência. Um exército deve escolher lugares altos, evitar os baixos, valorizar a luz e fugir da sombra. Busque a visão sistêmica das coisas. Quanto mais claro for as suas metas e objetivos, mais rápido poderá alcançá-los, sendo obediente consigo mesma. 10. O terreno Sun Tzu nos apresenta neste capítulo alguns tipos de terrenos, que nós também poderemos estar pisando em algum deles nesse momento. São classificados como acessíveis, tortuosos, indecisos, apertados, acidentados ou distantes, e nos traz como se movimentar em cada um deles. Quem conhece a si mesmo e o inimigo pode garantir a vitória, mas quem conhece o tempo e o terreno alcançará de forma absoluta. 11. Os 9 territórios desse capítulo, assim como no anterior, ele nos apresenta os 9 territórios e como agir dentro deles. Também enfatiza a velocidade e o ataque surpresa como fator fundamental nessa movimentação. Em qual território você se encontra neste momento? Fronteira, chave, disperso, aberto, interseção perigoso, difícil, cercado mortal. E como está agindo neles? 12. Ataque com fogo. Nesse capítulo ele nos mostra as 5 formas de atacar com o fogo. Enxergue o fogo como sendo a sua melhor arma ou ferramenta secreta, na qual você tem todo o domínio e usa de várias maneiras ao seu favor. 13. O uso de espiões. Nesse capítulo ele vem e nos mostra as vantagens de se ter um espião e quais são os tipos de espiões existentes. Sun Tzu disse: somente um soberano sábio e um general habilidoso são capazes de utilizar pessoas inteligentes como espiões e empregá-los, garantindo a realização de grandes feitos. Podemos enxergar esse espião como sendo pessoas de confiança na qual juntos iremos realizar grandes feitos, seja ele o sócio com o qual planeja abrir uma empresa, o seu melhor amigo, o seu companheiro de vida. Pessoas que têm uma sinergia com você e que juntos possam alcançar grandes conquistas. Então, pessoal, é isso. Apresento a vocês A Arte da Guerra e convido-os a fazer essa leitura que nos inspira e nos faz pensar de fora da caixa. Veja além do que se vê, leia nas entrelinhas, pense e reflita. Não é apenas um livro sobre guerra, mas sim sobre vitória, ou o que você quiser que ele seja.